Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e esse vídeo aqui ele vai servir para atualizar a minha tese de investimento em Boa Safra Sementes. Por que que eu invisto na empresa? Será que faz sentido continuar investindo na empresa? Muitas pessoas sabem que eu gosto muito da Boa Safra e aí me mandaram uma mensagem no Instagram perguntando: Matheus, o que aconteceu com a Boa Safra? Ela apresentou um crescimento de receita muito grande, porém ela apresentou uma queda no seu lucro líquido. Será que a empresa perdeu fundamento? O que que aconteceu? Então nesse vídeo aqui a gente vai entender, já que eu estava assistindo a apresentação de resultado da empresa, eu atualizei a minha tese de investimento em Boa Safra, então eu já vou aproveitar isso aqui, já tem material pronto e eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E é claro que eu não posso começar esse vídeo sem pedir para você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, porque a gente tem essa meta de monetização aqui, a gente está chegando cada vez mais perto, então curte esse vídeo, se inscreve no canal e sem mais enrolação, vamos começar logo essa parada. Nesse terceiro trimestre de 2022, a Boa Safra apresentou um crescimento de receita muito expressivo em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Vale lembrar que essa empresa, ela é uma empresa muito sazonal, porque o grosso de receita e lucro dela vem no terceiro e no quarto trimestre, porque é quando ela entrega as sementes de soja para os produtores rurais. Então, no primeiro e segundo trimestre ela tem um resultado bem mais fraco e o terceiro e quarto é o resultado mais robusto da companhia. Ela apresentou uma receita de 881 milhões de reais, né, 882 milhões para arredondar. E em 2021, no mesmo período, ela apresentou uma receita de 586 milhões de reais, então um crescimento bem expressivo. Então é de se esperar que o lucro da empresa fosse maior também, né? Em 2021, no terceiro trimestre de 2021, o lucro foi de 88 milhões, porém nesse terceiro trimestre de 2022, o lucro foi de 87 milhões, né? Uma diferença de 1 milhão de reais. Mas o que aconteceu? Por que a empresa ela apresentou esse crescimento de receita absurdo e o lucro não acompanhou? Porque, como a gente pode ver também nessa imagem, o custo da empresa aumentou muito, né? O custo dela ficou muito alto. E existe um motivo para isso ter acontecido, tá? Primeiramente, o que a Boa Safra faz? A Boa Safra ela compra o germoplasma, né, que é uma semente melhorada geneticamente de laboratórios como Corteva ou Bayer, de grandes laboratórios. E como essa semente ela é melhorada geneticamente, ela está pronta para conseguir nascer em diversos territórios brasileiros, né? Porque para plantar soja na Bahia é diferente de plantar soja no sul do Brasil, né? Muito diferente, o clima interfere muito. Então, ela compra sementes específicas para cada tipo de ambiente. Depois que ela compra essas sementes, ela entrega essas sementes para os seus produtores integrados. E esse é um dos grandes diferenciais da companhia que a gente vai entender mais para frente. O que é esses produtores integrados? É basicamente um produtor rural que ele cede a sua propriedade, a sua terra, para a Boa Safra replicar essas sementes que são melhoradas geneticamente, né? Então a Boa Safra entrega essa semente melhorada para o cara vai plantar, a Boa Safra ela presta toda a assistência necessária para que a semente ela tenha uma boa qualidade, né? E esse é um grande diferencial da empresa. Ela tem ótimas taxas de germinação e vigor, como a gente vai ver mais para frente. E depois que essas sementes elas são colhidas, a Boa Safra compra essa semente dos produtores integrados novamente e aí ela leva para os seus campos, onde ela faz um tratamento químico e depois desse tratamento químico ela armazena essas sementes em câmaras frias, né? Por que ela faz isso? Porque quando ela coloca a semente em câmara fria, é como se a semente estivesse hibernando, dormindo, esperando o período da safra de soja começar, do plantio da safra de soja começar, que é mais ou menos ali no terceiro, quarto trimestre, dependendo da região do Brasil. Então a semente ela fica dormindo até chegar no momento de plantar. E por isso que o seu resultado é muito sazonal. A empresa ela tem custos elevados no primeiro e no segundo trimestre, porque é onde o processo de produção dela está acontecendo, e aí no terceiro e quarto tri é quando ela começa a faturar, né? Porque ela entrega a semente para o cliente, ao mesmo tempo ela recebe por essa semente. Então esse aqui é o business da companhia, né? É o que ela faz, ela vende sementes de soja. Ela não é o produtor rural no final que vai plantar soja, ela vende a semente para esse cara plantar soja. Ela está na cadeia de soja, porém ela não vende commodity, ela vende uma semente que tem um valor agregado maior e por isso as suas margens também são maiores. Quais são os riscos da Boa Safra Semente? Existem três principais riscos aqui, tá? Grandes riscos, inclusive. O primeiro risco é em relação aos produtores integrados, tá? Por quê? Porque esse é o modelo de negócio da Boa Safra, né? Ela resolveu seguir esse modelo de negócio porque o maior custo do agronegócio é o custo ligado à terra. Isso permite com que ela cresça de forma mais acelerada. Porém, isso representa um risco porque os produtores integrados eles podem fazer um novo contrato com um concorrente e aí a Boa Safra ela fica sem esse terreno disponível, né? Porém,
para o produtor integrado acaba não fazendo muito sentido isso, né? Porque a Boa Safra ela tem um bom modelo de remuneração para os produtores integrados. Primeiro vamos pensar do lado do produtor, né? Por que eu trocaria a Boa Safra Sementes por um novo concorrente só por questão de dinheiro? Eu não conheço esse novo concorrente, eu nunca ouvi falar dele, já que a Boa Safra ela é a única empresa desse segmento listada na Bolsa de Valores, ela é uma empresa que é muito conhecida no Brasil, a sua semente é muito conhecida pela sua qualidade, não tem por que o cara sair da Boa Safra para ir para uma outra empresa concorrente. Também não faz sentido o cara tentar mudar o seu modelo de negócio, né? Ele começar a plantar por conta própria. Por quê? Porque ele sabe que se ele continuar com a Boa Safra, no próximo ano ele vai ter trabalho, ele vai ter as sementes para replicar, ele não vai precisar ter o custo de profissionais altamente especializados para garantir uma melhor qualidade de semente, ele não vai precisar ter câmaras frias, por exemplo, caso ele queira atuar no mesmo segmento da Boa Safra, ele não precisa ter muitos custos, ele só fornece a terra e a Boa Safra fornece a assistência necessária para garantir uma semente de boa qualidade. Então, para o cara, acaba fazendo muito sentido ter um relacionamento de longo prazo com a Boa Safra. Além disso, a empresa ela paga um prêmio em relação à semente que ela está comprando, né? Ela não paga só o preço da soja, ela paga um prêmio, né? E esse prêmio é um royalty em relação ao volume de receita que ela vende lá no final. Então esse é um incentivo muito grande, um incentivo financeiro para os produtores integrados ainda continuarem cedendo o seu terreno para a Boa Safra Sementes. Então, apesar de ser um risco muito relevante, eu acredito que a empresa e o produtor eles mantêm um bom relacionamento e até agora não deu problema, mas é um risco que a gente tem que considerar. Um outro grande risco é relacionado à propriedade intelectual. O que isso quer dizer? Bom, eu falei para vocês que a Boa Safra ela compra o germoplasma de laboratórios como Bayer e Corteva e não faz sentido para esses grandes laboratórios venderem o direito desse germoplasma somente para a Boa Safra, né? Ela é um cliente do laboratório. Não tem por que a Boa Safra ser a única empresa com direitos a utilizar essa semente. Não faz sentido. A empresa ela pode vender para qualquer cliente. Isso permite a entrada de novos concorrentes, novas empresas que queiram replicar o modelo de negócio da Boa Safra. Esse é um grande risco para a empresa porque não tem muito o que ela fazer. Não faz sentido ela, por exemplo, ter um laboratório próprio para desenvolver esse germoplasma, porque, beleza, eu tenho minha semente Boa Safra aqui do meu laboratório. Só que do outro lado você ainda tem Bayer, Corteva e outras empresas fornecendo essa semente, então não existe muito que a empresa pode fazer aqui. Então esse é um grande risco. E o outro ponto é um risco climático, né? O risco climático, basicamente todos os operadores desse segmento eles estão expostos, não existe nada que possa ser feito aqui, mas claramente se tiver períodos de adversidade, o preço da soja vai subir, o custo da empresa vai aumentar, enfim. É um risco que não tem muito o que fazer. Então esses são os 3 principais riscos. E agora eu vou falar sobre as vantagens competitivas da Boa Safra, porque isso aqui é o que diferencia ela de outros concorrentes. A primeira vantagem é que ela é a única empresa desse segmento, ela é a única sementeira de soja e milho, focada em soja e milho, listada na Bolsa de Valores do Brasil. Isso é muito bom, porque o agronegócio brasileiro ele ainda é feito de forma pouco profissional, muita coisa é feita na pessoa física. E a Boa Safra, sendo a única empresa que opera nesse modelo dentro da Bolsa de Valores, oferece muitas vantagens, como processos que a gente vai ver mais adiante. Então essa aqui é uma grande vantagem que a gente não pode ignorar. Um outro ponto é que a empresa está exposta às 2 principais commodities agrícolas do Brasil, cara. Soja, o Brasil ele é o maior produtor de soja do mundo, e depois vem o milho. O Brasil ele é um grande produtor de milho também. Agora com essa questão da guerra rolando aí, a Ucrânia era uma grande produtora de milho e atualmente ela não consegue fornecer esse milho mais, né? Então o Brasil passa a fornecer, a exportar milho para outros lugares, né? Teve agora recentemente a primeira remessa de milho brasileiro para a China. Então a Boa Safra está exposta a esses 2 modelos de negócio, né? Antigamente, quando eu fiz o primeiro vídeo de Boa Safra, ela atuava apenas no segmento de soja, era o mais forte dela, representava, sei lá, acho que 99% da receita, mas atualmente ela anunciou nesse terceiro trimestre que ela comprou uma empresa que é focada no milho, tá? No milho, então ela está entrando muito forte no segmento de milho também. Pelo fato dela ser uma empresa de bolsa de valores, ela tem acesso a capital mais barato, né? Ela pode emitir debêntures, ela pode se financiar através do Fiagro, ela pode se beneficiar através de follow-on, né? Emissão de novas ações. Então ela tem acesso a um capital que é muito mais barato. E isso faz grande diferença, porque quem opera no agronegócio do Brasil sabe que as margens são apertadas, né? As margens são muito pequenas. E no Brasil, que tem estruturalmente uma taxa de juros mais elevada, você ter acesso a um capital mais barato, você ter um custo de capital de terceiro mais barato, acaba impactando fortemente as suas margens. Então é um ponto positivo para a Boa Safra também. Como eu já falei, a informalidade do agronegócio brasileiro ela é muito grande,
E isso representa uma vantagem para a Boa Safra. Por quê? Porque a Boa Safra ela ainda é uma empresa muito pequena, tá? Ela tem ali um pouco mais de 1 bilhão de valor de mercado. Porém, é uma empresa que ela já tem muitos processos, né? Processos de produção, processos de qualidade. As suas sementes são as melhores sementes do Brasil. A empresa é auditada, ela tem os seus números financeiros auditados. Ela sabe exatamente quais são as suas margens, aonde ela tem que focar, o que ela tem que fazer. Então, todos esses processos acabam beneficiando e muito a empresa, né? A presença, a existência de um conselho de administração, a presença de investidores, né? Fundos de investimento, acaba impulsionando a empresa a melhorar a sua performance e, consequentemente, os seus resultados financeiros e depois a valorização das ações. Outras vantagens da Boa Safra também é o seu modelo de negócio chamado de Asset Light, né? Como eu falei para vocês, ela não tem a terra, o maior custo fica com o produtor integrado, então a empresa não tem esse custo grande, isso permite com que ela cresça de forma mais acelerada, tá? Uma grande vantagem. E essa é uma grande vantagem porque os produtores integrados, eles ficam ali num raio muito próximo do campo fabril da Boa Safra Sementes, né? Ela fica concentrada, as suas operações ali no centro-oeste brasileiro, no sudeste também, um ótimo lugar para produção de semente de soja. E como o produtor integrado ele está próximo, o custo de frete acaba não sendo tão grande. Isso representa uma barreira de entrada também, porque terra é limitada. Dificilmente um concorrente vai conseguir chegar e comprar a terra de um produtor que não quer vender. Ou se ele vender, ele vai vender muito mais caro. A empresa também ela foi pioneira na implementação de câmeras frias, nesse modelo que eu falei, onde a semente ela fica hibernando até chegar o momento de plantio de soja, que é no terceiro e quarto trimestre. Então ela foi pioneira nisso, e isso permite com que ela tome a frente, né? Que ela dê o primeiro passo, que ela acelere o seu crescimento, que ela melhore cada vez mais os seus processos, as suas tecnologias, que ela aumente a sua capacidade de armazenamento de câmeras frias. Então, quando chegar um concorrente para bater de frente com a Boa Safra, ela já vai estar anos-luz mais desenvolvida, mais à frente do que o seu concorrente. Graças a essa inovação, a esse modelo de operar da Boa Safra, onde ela pega uma semente melhorada geneticamente, replica essa semente com padrão de qualidade, depois ela faz um tratamento químico, depois armazena essas sementes em câmeras frias. Esse processo ele é responsável por garantir uma taxa de germinação e uma taxa de vigor muito grande, né? Essas duas variáveis, a germinação e o vigor, está intimamente ligado com a qualidade da semente. Como a gente pode ver aqui, a qualidade da semente da Boa Safra, ela é muito grande, tá? Germinação 95% e vigor 92%. E por que que isso é tão importante? Por que que esse é o grande diferencial da Boa Safra? Porque pensa o seguinte, como que o produtor rural no final ele vai conseguir ganhar mais dinheiro, ele vai conseguir fazer mais dinheiro? Se ele plantar mais. Porém, para ele plantar mais, ele vai precisar comprar mais terras, né? O que é extremamente caro. Uma outra forma é aumentar a produtividade. E justamente você ter uma semente que tem uma taxa de germinação e vigor maior, permite com que mais soja cresça no mesmo metro quadrado. Então, o produtor rural ele sempre vai preferir uma semente que tem uma taxa de germinação e vigor maior, por mais que essa semente ela seja mais cara, porque no final ele vai conseguir ter uma produtividade maior e a sua receita, o seu lucro também vai ser maior. Também um outro ponto que é muito interessante, uma vantagem muito forte da Boa Safra em relação à sua composição acionária. Os maiores acionistas controladores da empresa é a família Colpo, né? Tem o Marino Colpo e a Camila Colpo, que é sua irmã, que eles têm aí juntos 60% do negócio. Depois tem participação de fundo de investimento, né? O fundo RIX e o Trust. Esse é um modelo de composição acionária que me agrada muito, né? Se você ainda não acompanhou o Marino, né, tem vários podcasts com ele e tal, o cara ele é um cara super gente boa, ele está altamente engajado com o negócio, a sua história de vida ela é bem interessante, ele viu o modelo de negócio nos Estados Unidos, viu que poderia fazer a mesma coisa com a empresa do seu pai e fez, tornou a Boa Safra o que a Boa Safra é, lógico que juntamente com a sua irmã. Então a gestão da Boa Safra é uma gestão que me agrada muito, tá? Por isso eu acredito que essa empresa ela vai para frente, ela vai crescer muito no futuro por conta da gestão dessas pessoas aqui. A Boa Safra ela é uma empresa que ela é recente na Bolsa de Valores, ela fez o IPO em 2021, tá? Uma empresa bem nova e ela captou no seu IPO mais ou menos aí R$500 milhão, 500 milhões de reais. Ela ia dividir esse dinheiro em dois segmentos diferentes, né? Duas caixinhas diferentes. Metade seria para composição de fluxo de caixa, porque a empresa ela gasta muito dinheiro, e a outra metade, os outros 50%, seria destinado para crescimento, né? Crescimento por duas vias: orgânica, onde a empresa ela ia construir novos campos, né? Aumentar os campos que ela já tem, aumentar a sua câmera fria para conseguir receber mais sementes, vender mais sementes no final também, e também crescimento via aquisições, né? E no terceiro trimestre de 2022, a empresa ela fez uma aquisição, tá? Ela comprou a empresa Best Way Seeds, que é uma empresa que é focada no segmento de milho. Então, no passado a Boa Safra ela apenas operava ali na grande maioria
soja, e agora ela entra muito forte com o milho, e o milho ele vai representar uma grande parte da receita da Boa Safra Sementes. Então a empresa agora opera duas das principais commodities agro do Brasil, soja e milho. Isso é muito bom porque tem muita demanda por soja e milho, né? Mundo crescendo, vários países crescendo, população. A expectativa é que o Brasil, no ano de 2050, ele alimente aí quase metade da população mundial. Então o Brasil ele vai crescer muito nos próximos anos, o agro vai crescer muito no Brasil e a Boa Safra ela tende a capturar esse crescimento. Desses 500 milhões de reais, a empresa ela já gastou ali com o Capex. E o que seria esse Capex? Seria basicamente o dinheiro que a empresa está gastando para construir novas plantas, né? Uma planta do zero, que chama Projetos Greenfield, e também para expandir projetos que ela já tem, né? Plantas que ela já tem. E agora na safra de 21-22, ela tem uma capacidade produtiva de 170 mil Big Bags. Então, um crescimento de 70 mil bags. Crescimento bem expressivo. Em relação à câmara fria, ela tinha ali na safra de 2019-2020 uma capacidade de armazenamento de 75 mil bags. E agora, na safra de 21-22, ela tem uma capacidade de produção de 170 mil Big Bags. Então, um crescimento bem expressivo também. A aquisição da Best Way Seed também está relacionada com esses 300 milhões que a empresa gastou, tá? Essa aquisição ela custou 35 milhões de reais. E também em relação à expansão de produtores integrados, né? Por quê? Porque se a empresa está aumentando a sua capacidade de armazenamento e de beneficiamento de sementes, consequentemente, do outro lado, tem mais semente chegando, né? Então, a área plantada, que é a área dos produtores integrados, cresceu aí 31%, né? Atualmente, são 105 mil hectares por safra. Então, um crescimento bem expressivo. E isso não mexeu muito com a dívida da empresa, né? É claro que ela tem dívida, é saudável que toda empresa tenha dívida. A dívida, ela não é de todo ruim. Então, a empresa hoje, ela tem uma posição de caixa de 396 milhões de reais, né? Ela tem um endividamento de 472 milhões, então o endividamento dela é maior. Porém, a dívida de curto prazo dela, ela consegue pagar com o que ela tem de caixa e o restante ela consegue pagar aí ao longo do tempo, porque não é uma dívida tão grande pro longo prazo. A empresa ela tem uma relação de dívida EBIT de 0,52, o que é muito bom. Significa que no próximo ano a geração de caixa operacional da empresa já consegue pagar essa dívida que ela tem. Então ela tem uma posição muito confortável em relação às suas dívidas. É uma empresa que faz uma alocação de capital muito inteligente e ela investe principalmente nas plantas que ela já tem, na expansão dessas plantas, construção de novas plantas e agora aquisição de outras empresas, né? A primeira aquisição da empresa. Mas agora, respondendo aquela pergunta do começo, por que a Boa Safra apresentou um crescimento de receita tão relevante e o seu lucro líquido teve uma queda, teve uma redução? E isso está ligado a uma eventualidade que a empresa apresentou. É claro que os custos contam bastante, né? A gente viu aí custo de muita coisa subindo, então isso acaba impactando todas as empresas e a Boa Safra não escapa disso. Porém, a empresa ela realiza projetos Greenfield, como eu falei para vocês, né? Que são aqueles projetos que ela começa do zero. Com isso, muita coisa pode acontecer, né? Muitas eventualidades. Vale lembrar que a Boa Safra é uma empresa nova. Ela começou em 2009, ela é uma empresa de bolsa de valores apenas há um ano, né? Ela fez o seu IPO em 2021. Então, a empresa ela é muito nova nessa questão de construção de planta, projeto de expansão e tudo mais. Então ela está aprendendo muita coisa conforme vai realizando esses projetos. Essa queda no lucro líquido ela está justamente relacionada com um atraso que teve na entrega de uns equipamentos para beneficiar as sementes de soja lá da Bahia, do campo da Bahia, né? Acabou que a entrega desse equipamento atrasou muito e aí a empresa não teve muito o que fazer. Ela precisou pegar as sementes que foram produzidas lá na região da Bahia e trazer aqui para a região do Centro-Oeste, ali para a região de Goiás, e o custo do frete acabou impactando muito as margens da empresa, né? Da mesma forma como a empresa também precisou utilizar muitos geradores a diesel, né? E o diesel subiu bastante ao longo desse último ano. Então, isso acabou impactando muito os resultados da empresa. No longo prazo, a Boa Safra ela ainda permanece com seus fundamentos intactos e melhorados. A empresa começou a operar de forma relevante no segmento de milho, tá? Segmento que o Brasil tende a crescer bastante nos próximos anos. Soja nem se fala. Então, a empresa ela tem muito para crescer, a gestão é muito competente. Então, continuamos comprado em Boa Safra. Vale lembrar que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Você investe em Boa Safra se você quiser, você precisa fazer as suas análises, você precisa ver se a empresa faz sentido para você. Eu apenas atualizei a minha tese de investimento para mim e resolvi compartilhar isso aqui com vocês, beleza? Não se esqueça de se inscrever nesse canal para a gente atingir essa meta de monetização aqui, pelo amor de Deus, vamos chegar nisso rápido. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tamo junto, valeu e até mais.